Você, como eu, já deve ter vivido uma situação muito difícil na vida. Um problemão. Uma verdadeira grande tempestade. E aí? O que você faz? Ora, pede a Deus que o livre, que o abençoe, que abra ou feche uma porta, que resolva esse problema, que o livre dessa tempestade. Você ora com fervor, você clama, você jejua e a bênção vem, o livramento chega, a tempestade acalma. Não, pastor. A bênção não vem, o livramento não chega, a tempestade não se acalma. Pior, a gente tem a sensação que parece que Deus não responde. Parece que Deus não ouviu a sua oração, parece que Deus não está se importando com a sua vida, com o seu problema, com a tempestade que está destruindo a sua vida. E agora, o que é que eu faço? Ainda bem que só parece que Deus não está ouvindo sua oração. Mas, na verdade, preste atenção, Jesus está só esperando o momento certo. Vamos aprender essa verdade divina voltando ao nosso texto dessa terceira e última mensagem sobre esta série de tempestades. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados. Perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu querido, repare comigo o verso 37 e 38, onde diz que levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco estava enchendo d'água, Jesus estava dormindo na popa, a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos vão até ele e o sacodem, o acordam e clamam: Mestre, não te importa que morramos? A pergunta que podemos fazer aqui, que vai ajudar a responder à questão que levantei, sobre por que muitas vezes Deus parece que não escuta e não responde às nossas orações, é a seguinte: como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Os discípulos estavam num barco, o barco estava no meio do lago, o lago estava numa tremenda de uma tempestade, as ondas estavam sacudindo o barco, a água estava entrando no barco, o vento muito forte, os discípulos apavorados e Jesus dormindo. Eu desconfio que o maior nervosismo dos discípulos não foi tanto a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Perceba, na hora do sufoco, na hora do aperto deles, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Às vezes, nos nossos momentos de sufoco, nós temos a sensação de que Jesus está dormindo também com a gente. Muitas das vezes parece que Jesus está desatento aos dramas da nossa vida. E isso vai criar em nós, vai gerar em nós uma tremenda, uma grande de uma angústia na nossa alma. Esse texto contém 3 perguntas que nos ensinam sobre a tempestade, o sono de Jesus e quando estamos vivendo sobre aqueles momentos que estamos orando e parece que Deus não está respondendo. A primeira pergunta aparece no verso 38. Confere comigo.
mestre, não te importa que pereçamos? Ou, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. Veja, essa pergunta nasceu do ventre de uma grande crise. O parto se deu no berço de muito sofrimento. Os discípulos estavam vendo a sombra da morte. O mar agitado parecia sepultar as últimas esperanças deles. E depois de terem esgotado todos os esforços, eles gritaram para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Esse grito mostra o medo gerado pela tempestade. A tempestade provoca medo em nós porque ela é maior do que nós. Imagina um rio muito cheio, quase transbordando, como aconteceu aqui 2 semanas atrás, com as águas a 1 palmo de distância para alcançar uma ponte que passe sobre esse rio. Ninguém, meu amado, vai passar por essa ponte tranquilo, apreciando a natureza, olhando as árvores, olhando o rio. Não, ninguém vai fazer isso. Em tempos de perigo, de morte, de desastre, de doença, sai do nosso peito o mesmo grito de medo que saiu da boca dos discípulos. Os discípulos gritaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes, nas tempestades avassaladoras da vida, também encharcamos a nossa alma com medo. Mas esse grito dos discípulos também mostra alguma fé. Veja só, se eles estivessem completamente sem fé, eu entendo que eles não teriam apelado para Jesus, eles não teriam gritado por Jesus, eles não teriam pedido: Senhor, salva-nos. Quantas vezes, em horas difíceis, quando os nossos recursos se esgotam, quando a nossa força acaba, também nós voltamos para Deus e gritamos com um fiozinho de fé: Senhor, salva-nos. Fazemos isso porque, no fundo, nossa alma sabe que, embora as coisas fujam do nosso controle, elas ainda continuam e continuarão sob o total controle de Jesus. Para Jesus não há causa perdida, ele é o Deus dos impossíveis. Mas esse grito dos discípulos também revela uma fé defeituosa. Porque se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não teriam se entregado ao pânico e ao desespero daquela hora. Mas eles entraram em desespero. E esse foi o maior perigo. O maior perigo que enfrentavam não era a violência do vento, não eram as ondas do mar, não era as águas entrando no barco, mas era a incredulidade deles. Tanto é que no verso 40 Jesus os chama de quê? Medrosos. Portanto, havia um defeito na fé daqueles discípulos. Eles desconheciam o verdadeiro cuidado de Jesus por eles. Esse é o defeito mais comum que ataca a nossa fé. Na hora da tempestade, na hora do problemão, na hora da grande dificuldade, achamos que Deus não se importa conosco. Por isso é bom saber, perceba, entenda, quando Deus permite que uma tempestade venha sobre nós, é porque Ele está desejoso de nos ensinar profundas lições de vida. Nesse mundo de Deus, não há coisas que aconteçam sem propósito. A segunda pergunta que aparece aqui no texto está no verso 40. Confere comigo. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Olha, os discípulos falharam na aula prática e revelaram medo ao invés de fé. Onde o medo prevalece, sabe o que acontece? A fé desaparece. Ficamos com medo quando duvidamos que Deus está no controle, mas aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. E isso por 4 razões. A primeira razão é a promessa de Jesus, que a gente lê no verso 35. Jesus diz lá: vamos para o outro lado, passemos para outra margem. Veja só, o destino deles não era afundar no mar, era o outro lado. E quando o Senhor fala, Ele cumpre. Pode passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Ele é fiel. Jesus não prometeu uma viagem calma e fácil para eles, mas garantiu: passemos para o outro lado. E você não vai encontrar em página alguma da Bíblia Jesus prometendo ausência de luta, ausência de tempestades na vida. Mas você encontrará em muitas páginas da Bíblia Jesus garantindo a vitória nas lutas daqueles que confiam nele.
Por isso, aquela palavra de ordem de Jesus deveria ter encorajado e fortalecido os discípulos. Quando o medo assaltar a sua fé, agarre-se nas palavras, agarre-se nas promessas de Jesus. Quando as pessoas à sua volta disserem para você que a situação está perdida, que não tem mais jeito, que você vai afundar e que não existe mais solução, agarre-se, creia nas palavras, creia nas promessas de Jesus. Porque o Senhor Jesus, para o Senhor Jesus não há impossíveis. Ele caminha sobre as ondas, ele ressuscita os mortos, ele salva o perdido, ele cura o enfermo, ele levanta o caído. Ele, Jesus, faz nova todas as coisas. Segunda razão por que os discípulos deveriam ter fé e não medo é a presença de Jesus. Olha o verso 36. A presença de Jesus nos livra do medo. Repete aí comigo. A presença de Jesus me livra do medo. Davi chegou a dizer que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, lá no Salmo 23, verso 4, não temeria mal algum. Davi disse isso não porque o vale fosse seguro, não porque a circunstância fosse fácil de ser enfrentada, mas Davi afirmou isso porque ele sabia que a presença de Deus estava com ele. Amados, a presença de Deus nas tempestades é nossa segurança. Os discípulos se entregaram ao medo porque esqueceram-se de que Jesus estava com eles. O Rei do céu e da terra estava no mesmo barco com eles. Por isso o barco não podia afundar. As tempestades virão. Elas podem vir com força. Podem desafiar a sua capacidade de resistir. Podem fugir do seu controle. Mas o Senhor do céu e da terra prometeu estar com você. Não tenha medo. Tenha fé. Terceira razão para não ter medo é a paz de Jesus. Olha o verso 38. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça num travesseiro. Enquanto a tempestade prosseguia, Jesus estava dormindo, descansava. Por que isso? Porque Jesus estava certo de que o Pai cuidava dele. Será que Jesus sabia que a tempestade iria vir? Claro que sabia, ele sabe todas as coisas, nada apanha Deus de surpresa. Mas se Jesus sabia da tempestade, por que é que ele dormiu? Claro, ele dormiu porque ele estava certo dos cuidados do Pai. Olhar para Jesus naquela paz, naquele sono, enquanto caía a tempestade, deveria ter acalmado os discípulos. Era para eles terem pensado assim: olha, o Senhor está tranquilo, ele está dormindo, ele descansa. Então nós não vamos ficar apavorados, essa tempestade não vai ser o nosso fim. Jesus dormiu na tempestade, porque ele estava verdadeiramente seguro no fato de que o Pai cuidava dele. Amados, as tempestades da vida podem nos abalar, mas não abalam o nosso Senhor Jesus. As tempestades da nossa vida podem ficar fora do nosso controle, mas não ficam fora do controle de Jesus. E a quarta razão para ter fé e não medo durante as tempestades da vida é o verso 39. O poder de Jesus. Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza, é o Senhor do universo, é o Deus Todo-Poderoso, é o que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra, é o que trabalha em nosso favor, é o que nos tem amado desde a fundação do mundo. E mais importante, tenha fé e não medo, porque Jesus já nos destinou para a glória. Ele nos chamou e converteu o nosso coração. Agora somos dele. E quem tocar em nós, toca na menina dos olhos de Deus. Não, amado, não, amada, não tenha medo das tempestades. E a terceira e última pergunta que nós vemos nesse texto está no verso 41. Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Você aprendeu nessas 3 mensagens, se você não viu, veja as outras 2, está aí no nosso canal. Você aprendeu nessas 3 mensagens que as tempestades são pedagógicas. Tempestades são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. E as coisas de Deus aprendemos mais na tempestade do que nos tempos de bonança.
passando por aquela terrível tempestade, os discípulos agora são vistos aqui no verso 41, cheios de admiração diante da majestade de Jesus. Eles estavam admirados porque Deus estava bem ali à frente deles, com eles naquele barco. Quando Jesus fez cessar o vento e o mar, eles se acalmaram como uma criança que se aquieta diante da ordem e autoridade do Pai. Os discípulos se maravilharam. Antes, eles tinham medo da natureza. Agora, eles temem o Criador da natureza. Antes, eles estavam amedrontados pela força do vento. Agora, eles estão cheios de admiração com o poder do Senhor do vento. Meu amado, as tempestades são normais. Elas acontecem na nossa vida. Mas quando elas acontecem, quando elas vêm sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua vida, quando elas vêm, você tem medo da força da tempestade ou você tem fé no Deus que manda na tempestade? Nesse momento, se a tempestade está sobre a sua vida, eu o convido agora a orar comigo e a confiar em Deus. Pai querido, Pai amado, estamos passando por tempestade, estou passando por tempestade, por isso que eu não tenha medo, mas tenha fé, que eu confie plenamente no Senhor Jesus que está comigo. Quem é esse que acalma as tempestades? Esse é Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus onipotente, o meu Salvador, o meu Redentor, que tem todo o poder. Acalme agora as tempestades da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, muito obrigado por ter estado conosco até aqui. Lembrando, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva. É muito importante você se inscrever. Tá aqui, ó. É muito importante você ativar notificações. Toda terça-feira tem vídeo novo, tem mensagem nova. De vez em quando eu boto aí um short de 1 minutinho para você também assistir. Importante também você curtir o vídeo. Curta o vídeo. Mais de 100, 150 pessoas assistem, 200 pessoas assistem o vídeo, mas elas não curtem. E isso não é bom. Curte aí o vídeo. Tá aí, ó, like, curte para ajudar a gente. Tá certo? Então, muito obrigado por ter nos assistido até aqui. E semana que vem estaremos de volta, se o Senhor assim permitir. Fique com Jesus e até semana que vem.